Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aí fazendo essa série de vídeos, né? E hoje eu queria compartilhar com você algumas informações importantes, né? A, a função de um YouTuber, de alguém que coloca um canal aqui no YouTube, é, dentro do possível, fazer chegar uma informação pelo menos precisa. A gente tem assistido muito a uma ideia que se tem, né, de que é preciso postar coisas assim, diremos assim, sensacionalista para se obter muito like, para se obter muito engajamento, né? Então, é o termo lacração. É preciso a gente lacrar para poder chamar as pessoas para o conhecimento. No entanto, eu, como um exognóstico, adepto da exofilosofia e da exoteologia e da exocosmologia, tenho que ser franco com vocês. Aqui nesse canal a gente vai tentar ser o máximo possível responsável por aquilo que a gente diz, por aquilo que a gente está transmitindo às pessoas. Tá bom? Dito isso, vamos aqui compartilhar com vocês. Tá? Vou compartilhar aqui. Tá? Algo muito interessante. Tá? Eu quero compartilhar com vocês trechos dessa leitura. Tá? Não será toda, toda, todo o texto que será lido, né? Mas o escritor diz o seguinte: para comprovar a existência de uma conspiração mundial, precisamos apresentar provas que não possam ser negadas por adversários dessa tese. Tá? Estou lendo aqui. Tá? Dessa tese. A presença de uma conspiração mundial, entre outras coisas, pode se provar pela existência de organizações supranacionais, como veremos a seguir. Essas organizações secretas verdadeiramente existem. Desde há muitos anos, vem fazendo campanha entre os bastidores da política mundial. Muito bem. Sigamos aqui em frente. Aqui. As pessoas que investigam a conspiração mundial, tá, pertencem a todas as classes de crenças. Isso é importante aqui, ó. Tá? É bom que a gente diga isso, porque tem muita gente que diz que os adeptos da conspiração, os adeptos disso, daquilo, né? Certo? Então vamos lá. Existe entre todos esses diversos investigadores, diz o refrão que todos os caminhos levam a Roma. Assim, todos os caminhos da investigação sobre a conspiração mundial se poderia dizer que se conduzem aos Iluminados, ou Illuminati, uma sociedade secreta fundada em 1º de maio de 1976, tá? Por Adam Weishaupt. Me perdoe, né? Eu não sei pronunciar corretamente as palavras em inglês. Né? Professor de Direito Canônico da Universidade da Ingolstadt, né? Weishaupt estabeleceu, né, uma complicada hierarquia de graus secretos. Naquele tempo, milhares de eminentes europeus foram captados para ingressarem na Ordem dos Iluminados. O projeto declarado por ele era
opor-se ao poder de todos os reinos mediante uma legião de conspiradores que governariam na sombra, seguindo um plano precioso de domínio universal. Com o talento organizador preeminente, Barão Kines e a ajuda de um grupo de antigos maçons que não tinham encontrado na maçonaria a ação direta que esperavam, os iluminados se transformaram em menos de 5 anos nos donos ocultos da Baviera e dos estados vizinhos. Tá? Isso aqui é a narrativa do surgimento dos Illuminati. Quando, a 10 de julho de 1785, um raio matou Jacob Lang, membro da ordem, a polícia encontrou alguns documentos que descreviam a conspiração dos Iluminados. Imediatamente ordenou-se a dissolução da ordem. O fundador, né, o tal de Weishaupt, fugiu, mas continuou conspirando na clandestinidade. Tá? Se uma pessoa lança o olhar para a história, tá, entre os bastidores encontrar-se-á com os iluminados. Eles endeusaram os reis, manipularam reinos, criaram guerras e deram às relações internacionais entre os países sua forma atual. Os iluminados estiveram profundamente envolvidos em todas as revoluções que se desencadearam depois da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Se inclui a Revolução Francesa, que conduziu ao extermínio de pelo menos 100 mil pessoas durante o reinado de terror, tá, que se seguiu. Em nossos dias existem sociedades da mesa redonda, que foi fundada em 1891 como sucessora do grupo de Weishaupt, né? Weishaupt. A mesa redonda luta em clara relação com as ideias dos iluminados, pela destruição de todas as soberanias nacionais. Isso entrega a um corpo governante elitista protótipo da nova ordem mundial. A filial norte-americana da mesa redonda chamava-se National Civic Federation, nome que foi trocado em 1921 pelo Council on Foreign Relations, Conselho de Relações Exteriores, tá? Ao qual hoje pertence mais ou menos uns 1.700 pessoas. Desde sua fundação, todos os presidentes dos Estados Unidos, menos Ronald Reagan, tá, foram membros da CFR. Inclusive, o ex-presidente George Bush chegou a ocupar o posto de diretor da instituição em 1977. Tá? Bem, por que é importante a gente entender essa parte tão delicada da história humana? Porque as sociedades secretas surgiram não com simples objetivo místico ou metafísico. As sociedades secretas surgiram para guardar determinados segredos, evitar que as pessoas tivessem um conhecimento pleno da realidade, da verdade, sobre tudo que existe, tá? É importante que a gente também não fique por aí a haver sociedade secreta em todo canto, né? É preciso se ter bastante cuidado sobre isso.
Hoje, essas sociedades secretas ainda existem. Algumas são muito influentes na sociedade, outras nem tanto. Por quê? Porque necessariamente essas sociedades secretas, no fundo, elas também são manipuladas, né? E elas são manipuladas por quem? Elas são manipuladas por aqueles que alguns chamam de governo oculto, tá? E aí se você fizer uma investigação bastante séria, você verá que, na verdade, as sociedades secretas são, muitas delas, manipuladas. Nem os membros daquela sociedade sabem de fato o que acontece acima deles. E assim por diante, né? Hoje, a sociedade secreta virou sinônimo do tipo, né, vamos fazer selfie, vamos tirar foto. Então, tem muita gente que começa a participar de sociedade secreta e fica, né, naquele estágio de se achar o bom lambam, porque aprende sinais, aprende gestos e aquela coisa toda, né? Só que esses pobres coitados, eles, no fundo, eles não sabem absolutamente nada do que acontece, tá? Não sabem. É quase que eminente a gente perceber que mal eles têm lá alguns estudos herméticos, alguma coisa ali, pá, pronto, eles acham que, puxa vida, conheci o tudo, né? Conheci o todo. E aí a coisa não é bem assim, certo? Muito bem. Por que que a gente precisa entender essa questão da conspiração mundial, né? Eu chamo de conspiratio. Porque, como nós estamos num processo de avanço em que muitas verdades vão vir à tona, não porque eles queiram, mas porque não tem mais como esconder da população determinadas coisas, tá? E isso implica em toda a história da humanidade, que foi manipulada e contada de um outro jeito, né? Importante você entender isso, tá? Se você, por exemplo, dá uma olhada, você vai ver que esses, essas sociedades secretas, os Illuminati, que estão ali, né? E aí eles criaram braços em todos os cantos. Esse texto que eu estou lendo para vocês, por exemplo, é de um estudioso sério, tá? Que fez pesquisa e documentou isso. Não é história de alguém que resolve vir para o YouTube e começar a falar de Illuminati como se, sabe, eles soubessem tudo sobre os Iluminados, né? Certo? Então, não é isso que está acontecendo. Esse texto que eu estou lendo para você é de um pesquisador muito, não é muito conhecido, mas alguém que se dedicou muito a pesquisar, né? Ok? Dito isso, vamos aqui de novo, tá? Você vê que ele fala que vários presidentes dos Estados Unidos participam dessas sociedades secretas, ok? Quase todos os membros da CFR ocupam postos mais importantes no governo, na política, na CIA,
nas altas finanças internacionais e na imprensa. Entende-se que a CFR cobre todas as classes da sociedade, além de ter grande poder sobre uma grande parte do público norte-americano. Essa instituição pode pressionar o Congresso e o governo dos Estados Unidos. É interessante saber que o genro do presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? Presidente Roosevelt, disse que ele dependia completamente da CFR. Cada passo do seu governo foi ditado por essa instituição. Tá? Outra organização supranacional que opera secretamente entre os bastidores é o dos Bilderbergs. Essa supranacional conta com um círculo superior, ou mesa redonda, de 9 membros. Junto dela há um comitê de 13 membros, que determina as políticas. Esses dois grupos se integram com membros do Priorato de Sion, tá? Priorato de Sião, maçons iluminados, a nobreza negra, líderes satanistas e outros homens detentores do poder. Tá? O grupo reúne, no mínimo, 2 vezes por ano a portas fechadas, apesar do segredo com que cercam suas reuniões. Chegou-se a saber que os objetivos do grupo são, entre outros, a união econômica internacional, a criação de um parlamento internacional, a criação de um exército internacional com a supressão de todos os exércitos e a limitação das soberanias nacionais em benefício de um governo mundial. Tá? Certo? Consideração especial merece a B'nai B'rith, que foi fundada em 1843 em Nova York. Essa organização intervém de maneira aberta na política, especialmente na América do Norte. As semelhanças, os ritos, os símbolos, os altos graus, a ideologia, a estrutura tornam difícil não associar a B'nai B'rith à franco-maçonaria. Inclusive, os lugares onde os membros se encontram chamam-se lojas. A administração a que estão subordinada todas as lojas de diversos orientes é a B'nai B'rith. Né? Atualmente, a B'nai B'rith, que supera os 2 milhões de membros, embora só umas poucas centenas façam parte do ciclo interno resolutivo, subdividiu a terra em 10 distritos. Tá? Este dado é importante porque um dos passos para o governo mundial consiste em estabelecer 10 blocos continentais. Tá? Se alguém quiser entender como e por que se tomam decisões sobre assuntos mundiais, precisará dedicar-se ao estudo dessas supranacionais. A verdadeira resposta não está nas atas do Congresso dos Estados Unidos, nem em nenhum outro líder mundial. Tá? Então, isso está muito ligado a esse outro aspecto aqui, ó. A face oculta do poder. O mundo não é bem como nos contaram. Estamos na guerra da elite alienígena, Olho de Horus, que já dominou os órgãos mais importantes da ciência, do poder militar, religioso, governamental, financeiro, econômico do mundo. A elite alienígena, cujo envolvimento se iniciou no Antigo Egito e marcou presença na trajetória dos acontecimentos no decorrer do tempo, essa elite esteve envolvida com o nazismo e também marcou sua presença no período da Grande Depressão da crise de 1929. Observe a moeda abaixo, a pirâmide, a suástica, o olho que tudo vê e a flor de lis. Constam
na moeda comemorativa. A flor de lis foi a representação do laboratório de genótipos do Antigo Egito, que veremos no capítulo posterior. Agora aqui está a moeda. Ó. Tá? Olha aqui. Ó. 1982 essa moeda aqui. A suástica, o olho que tudo vê. Quem é esse olho que tudo vê? Né? Muitas pessoas têm me perguntado o que é esse olho que tudo vê. Esse olho que tudo vê é o olho do demiurgo, é o olho de Javé. Entendeu? É o olho de Javé. É o olho do Deus bíblico. É o grande olho. Tá? Vou mostrar aqui para você. Olha aqui, ó. A Zoar. Se você pegar a Zoar, você vai ver bem aqui. Eu vou já encontrar aqui para você. Porque eles vão falar aqui sobre o grande olho, né? A face pequena, tá? E a grande face. Olha aqui. Olha o que diz a Zoar. No mundo superior, os dois olhos formam um. Ele sempre está aberto. Está sempre sorrindo e sempre feliz. Ele nos é conhecido sob vários nomes, tais como o olho aberto, o olho supremo, o olho santo, o olho da providência, o olho da vigilância, o olho bom. Página 91 da Zoar. Tá aqui, ó. Ok? O que é a Zoar? O livro do esplendor. É o livro que os cabalistas estudam. Você está me entendendo? É o livro que os cabalistas estudam. Por quê? Porque eles consideram, tá, que a Bíblia, a Taná, ela tem que ser lida à luz dos Midrash, à luz do Talmud, à luz da Cabala, tá? Então muita gente, porque o mundo cristão o que é que fez? A cristandade pegou o Antigo Testamento e anexou ao Novo. Porque estes homens que criaram a cristandade sabiam que precisavam unir esses dois testamentos. Porque eles queriam também fazer crer às pessoas que o Deus Javé era o Deus transcendente, mas não é. Ok? Não é. Por que não é o Deus transcendente? Porque quando você vai estudar, tá? Quando você vai estudar a a Cabala, a Cabalá, como alguns chamam, você vai perceber que ali está basicamente o quê? A interpretação da Tanakh, tá? Da Torá, os 5 livros de Moisés, certo? E eles consideram o Deus bíblico
como o Deus onisciente, o Deus transcendental, quando na verdade não é. Então, o olho que tudo vê, ou chamado olho de Horus, é o demiurgo, que pode ser chamado de Javé, Marduk, você pode chamar de Alá, você pode chamar de Brahma, você pode chamar do que você quiser. O que o demiurgo fez foi, ao longo do tempo, né, após toda a manipulação que eles fizeram aqui na Terra, porque o demiurgo, os arcontes, os Elohim ou os Anunnaki, como queiram chamar, vieram aqui e fizeram uma manipulação genética e hoje está se descobrindo que realmente a raça humana veio de várias ramificações. Existiam vários tipos ou gêneros de homos. O Homo Neandertal, ou Neandertal, tá? O Homo sapiens arcaico, o Homo erecto, e assim sucessivamente. Tá? Então, a conspiração mundial, ela existe sobre a tutela do demiurgo. O que esses homens estão tentando fazer? Esconder o demiurgo, não revelar a verdadeira identidade dele. Então tá aqui, ó. A Zohar fala isso, tá? O olho bom derrama bênção sobre todas as coisas para as quais o olhar se volta. Com a ajuda do Espírito da sabedoria, os santos podem contemplar esse olho. E os santos verão olho a olho, quando Deus regressar a Sião. Tá? Se o olho superior cessasse de olhar para dentro do olho inferior, o mundo pereceria. A luz do olho superior penetra o olho inferior e dali se lança em todas as direções. De quem está se falando? De Javé, Jeová. Né? Então é preciso a gente ter bem claro diante de nós o entendimento sobre isso. Porque a conspiração mundial está associada a uma doutrina secreta, tá? Que prestigia o demiurgo. Ok? O demiurgo que criou essa realidade que nós vivemos. Tá? Tudo bem. Vamos seguir aqui. Então a moeda está aqui, ó. Você está vendo, né? A moeda comemorativa americana está aqui. Essa moeda aqui, né? Deixa eu voltar aqui só para você parar o vídeo aí e dar uma olhada nela. Ok? Muito bem. A nova ordem mundial, que nós falamos lá naquele outro texto, né? É o braço de controle financeiro da elite do olho de Horus. Tá? A elite que criou o sistema religioso Liraim, tá? No começo dos séculos. Agora ela pretende oficializar a nova ordem mundial. Ok? Transformando todos os governos do mundo em apenas um governo mundial. A palavra globalização é o prenúncio do domínio total dessa elite. Os bastidores do poder do mundo estão conscientes da posse da administração alienígena em curso. Líderes mundiais se preparam para receber o líder do governo oculto, né, o anticristo, como é muitas vezes Cristo. E adivinha quem é? Trata-se do deus egípcio Horus, o deus babilônico Marduk, aquele que guarda o momento certo para se apresentar.
Tá? Quem é esse anticristo? É o próprio demiurgo. É a manifestação, tá? Diríamos assim, é, é a manifestação, é um avatar do demiurgo. Os cientistas sabem da existência do demiurgo. Tá? E ora, por que eles se preocupam tanto em desfazer as ideias dessa cosmologia moderna? Porque essa cosmologia moderna está a serviço, tá, do Deus solar. Certo? A vigilância, o olho que tudo vê. É o olho de Horus, é o olho de Marduk, é o olho de Javé, é o olho de Jeová, é o olho de Alá, é o olho de Brahma. Né? Então, nós estamos caminhando e isso vai acontecer. Não adianta as pessoas ficarem por aí achando que não vai acontecer. Vai acontecer. Vai vir aí a sinarquia, o governo sinárquico, o governo da ordem. Evidentemente que não vai ser assim como muita gente pensa. Um, um líder mundial, governo. Não. Eles vão manter os governos locais, mas eles vão fazer um conselho aonde eles vão escolher um líder e esse líder vai gerir o conselho. Ok? Algumas coisas serão boas, provavelmente. Outras serão ruins, provavelmente também. Tá? Mas eu quero deixar claro aqui que aqui não se trata de da gente colocar aqui, vamos lá, vamos, né? Vamos ficar com medo, vamos começar a proclamar que o anticristo vai nascer lá não sei aonde, que o anticristo já tem 30 anos, que o anticristo já está lá em Israel, que o anticristo está nos Estados Unidos, que o anticristo é o Macron, o que é uma profunda idiotice, tá? Porque o anticristo, o próprio João, nas cartas dele, vai dizer, muitos anticristos já passaram. Anticristo, meus queridos, não é uma personalidade somente, é um código. É um código. Porque seria muito óbvio que alguém agora aparecesse e dissesse: eu sou o líder mundial, né? Eu sou o grande líder mundial, olha tal. Aí todo mundo, olha o anticristo. É evidente que isso, meus amigos, não vai acontecer, tá? Eu estou falando isso aqui, estou mexendo aqui um pouco na cadeira, porque às vezes causa um pouquinho de incômodo, tá? Mas é isso que está em jogo, né? Correto? Tá? Muito bem, vamos seguir aqui com essa reflexão. E aqui eu vou aqui, ó, só descer mais um pouquinho aqui, ó. Ele é um Néfilim, um anjo caído que governou a Babilônia, o antigo Egito. Ele quem? Eles estão falando de Horus, estão falando do, né? Estamos condicionados a rejeitar tudo que foge dos padrões humanos. Aqui eu queria fazer uma breve assim, reflexão. É o seguinte: quando você pega livros que falam sobre isso, geralmente as pessoas tendem a mistificar a coisa.
né? Quem são os anjos caídos? Ah, os anjos caídos estão lá na Antártica. Gente, quando eu vejo essas coisas, eu acho que esse pessoal está trabalhando realmente a serviço do sistema, porque vejam o grau de, de absurdo. Ah, os anjos caídos estão lá, os Nephilim. Gente, se você olhar o que aconteceu com a história de Enoque, que não está no canon nem hebraico nem cristão, mas aí os cristãos fundamentalistas, quando querem usar livro não canônico, eles recorrem ao Enoque. Tá? Então, o Enoque fala de Samiasa e Mazama. Tá? Você vai para as tabuletas da Suméria, você vai ver que quem desceu, né, lá do céu, tá, foi o Zigig. O Zigig era uma espécie de Anunnaki, eu acho que de segundo escalão, que é o terceiro escalão, que decidiram vir à Terra porque eles viram que o Enki tinha tomado mulheres adapitas para se relacionar. Ele viu que o Enlil também tomou mulheres adapitas para se relacionar. Eles disseram também nós queremos. E desceram, tá, lá do entreposto da Lua ou de Marte e vieram à Terra. E essa história é narrada lá no Gênesis, na forma de dizer que os filhos de Deus, os Bnei Elohim, então, os filhos dos deuses, não é filho de Deus, os filhos dos deuses também não são anjos, tá? Isso é uma má interpretação. Os filhos dos deuses vieram e coabitaram com mulheres humanas e geraram os Nephilim. Quem são os Nephilim? São híbridos. São os híbridos da relação. É a mesma história dos Igigues. Mesmíssima. É porque esse povo de fundamentalismo religioso, eles mistificam tudo. Porque eles querem continuar propagando a ideia de um Lúcifer, de um ser que não sei o quê. Eles não entendem que o ser que está por trás de toda essa história se chama Javé, Jeová, Alá, Brahma, o que você quiser chamar, Yaldabaoth. É só isso. Eles ficam com essa cegueira deles, falando de demônio, né? Eles não procuram estudar o que é Daimon, eles não procuram estudar o que é a Rassatan, o que são os diabolos. Aí ficam com essa mania terrível de deturpar as coisas em benefício de uma visão teológica. Tá? Eu quero falar isso porque tem coisas que a gente lê aqui que nem sempre a gente vai concordar. Tá? Certo? É porque esse povo aí fica com essa... Tá? Aqui, ó. Na verdade, é bom que se diga o seguinte: o olho que tudo vê não é, na verdade, não era um olho, tá? Ele era uma... É porque agora vai ficar difícil de eu transcrever isso para vocês, porque eu não tenho aqui papel, certo?
Mas eu queria dizer para vocês que é muito simples de entender isso quando a gente vê um símbolo, tá? Que na verdade era o iod, tá? O iod. O que é o iod? Tá? Era a letra judaica que se fazia isso aqui, ó. Existia uma letra judaica que tinha mais ou menos essa simbologia aqui. Tá? E aí, se você coloca isso dentro de uma coisa parecida com um olho, você acha que isso aqui é um olho que tudo bem, mas isso aqui é um iode. Na Cabala é um princípio ativo. É como se fosse uma letra mágica. O iode é como se fosse o esperma, o ponto espermático da divindade. Ok? Só para que a gente esclareça isso. Né? Então, aí começaram a ver esse aqui, o olho de Horus e tudo mais. Né? Então, o que as sociedades secretas estão escondendo é que o demiurgo se revelou a várias culturas de formas diferentes. Tá? De forma diferente. Em alguns, ele era chamado Marduk. E na Enuma Elish diz o seguinte: olha o que Marduk falou na Enuma Elish. Tá? Vou formar sangue e deixar os ossos virem a existir. Então farei o ser humano, seu nome será homem. Sim, eu farei o humano. Sobre ele será imposto o dever de servir aos deuses para que descansem. Quem descansem? Os deuses. É por isso que no Gênesis está lá que no sétimo dia Deus descansou, o demiurgo. Ora, meus amigos, tá? Você acha mesmo que um Deus onisciente, onipotente, onipresente tem descanso? Ah, mas isso não pode ser lido literal. A Bíblia tem que sempre ser lida literal. A primeira leitura que você tem que fazer é literal. Né? Certo? O que você viu aqui? Né? Aí Kingo foi morto como uma punição por provocar a luta de Tiamat. E o homem na terra foi feito do seu sangue e dos seus ossos. Tá? As outras tabuinhas, lá, tabuinhas da onde? Da Suméria, tá? De argila, dão mais detalhes sobre como a raça humana foi criada. Outra forma de criação é mencionada, sobre a qual a deusa do nascimento, tá? Nyunyshar, tá? Ninhursag, tá? Senhora das montanhas sagradas, também chamada de Mami, mãe, tá? Ninto, a deusa do nascimento, ou Belet, senhora dos deuses, é designado. Tá? Qual era a função da existência dos seres humanos? Trabalhar para os deuses. Trabalhar para os deuses e sustentar aquilo que eles chamavam de deuses, mas na verdade não são deuses, são semideuses, são seres que vieram de outros espaços terrenal, estão do universo Terra, vieram de outras terras para colonizar esta terra base. Eu tenho falado muito sobre isso. Se as pessoas não abrirem os olhos sobre a realidade que nós estamos vivendo, elas vão ficar, mesmo a que estão por aí divulgando vídeo, olha, né, nós estamos despertos, olha, tal. Gente, pelo amor de Deus,
Vamos ter critério na hora de falar as coisas, tá? Porque o engano começa por aí, ok? Caminhando para o final do vídeo, eu vou falar para vocês aqui o seguinte, tá? Todos nós estamos sobre um domínio, tá? E sobre o hackeamento, tá? Eu vou só subir aqui um pouquinho, que eu já estou encerrando o vídeo. Se você tem uma ideia pré-concebida do mundo, você edita a informação. Quando isso leva a um determinado caminho, você não desafia as suas próprias crenças. Tá? O escritor está falando aqui para a gente sobre isso. Porque mesmo as pessoas que estão falando sobre nova ordem mundial, sobre não sei o quê, sobre isso, sobre aquilo, são pessoas cheias de crenças, de concepções, e, portanto, elas não são capazes de romper quando, de fato, aparece algo novo. Tá? E é isso que a gente precisa ter cuidado. Por isso eu peço a você, mais uma vez, por favor, nos ajude a chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Inscreva-se no canal, deixe seu like, toque o sininho de notificação e, se quiser ajudar esse canal com Pix, é só entrar aí nos comentários e perguntar o que eu posso fazer e aí a gente lhe orienta, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.